Oi, pessoal. Meu nome é Alessandra Rebordão. Eu sou uma apaixonada pelo aprendizado. E hoje eu vim trazer um tópico que vai ser talvez um pouco polêmico para este famigerado YouTube. O tópico de hoje é: slide não é material de estudo. E não é, tá? Eu costumo dizer que o slide ele é um guia da matéria que tu está estudando, mas ele não pode ser, porque ele não é um material de estudo. Existem professores que disponibilizam slide, existem professores que não disponibilizam slide, existem professores que fazem slides em tópicos, existem professores que fazem Ctrl+C, Ctrl+V de livro do slide, existem professores que não compartilham, mas deixam tirar foto do slide. Meu Deus, uma variedade de opções de slide você tem no cardápio. Mas assim, o que a gente precisa entender? Vamos começar longe. Pensa na trajetória educacional que tu tá tendo agora na faculdade. Não é fácil fazer faculdade, né? Pois é. Agora imagina o processo educacional e a trajetória educacional que o teu professor teve que ter para poder dar aula para ti. Deve ter sido grande, né? Com certeza foram muitas horas de faculdade, muitas horas às vezes de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, lendo artigo, lendo livro, escrevendo artigo, escrevendo livro. Então, assim, gente, o slide do teu professor, daquela matériazinha específica, é uma síntese do que, primeiro, do que esse cara sabe e do que ele precisa te passar. Então, assim, é uma síntese, tá? O slide, ele não pode ser teu material de estudo se tu quer ser um profissional diferenciado. Por quê? O slide, para mim, pelo menos, né, e eu indico que o slide, ele sim, sirva apenas como teu guia, para que tu consiga fazer algumas correlações com o que o professor falou na aula, para que tu consiga se lembrar de tudo que foi passado na aula, para que às vezes tu tenha, né, até um guia porque tu faltou nessa aula. Então é importante que tu tenhas só uma correlação para saber o que estudar, mas não que o slide seja o teu único material de estudo, gente. Isso chega a ser até irresponsabilidade tua, porque o teu professor não tem obrigação nenhuma de passar o slide dele para ti. E eu vou falar para vocês, eu também fico chateada quando o professor não passa slide, porque facilita a minha vida. Mas facilitar a minha vida não significa que eu tenho menos responsabilidade em ir atrás de algo a mais, de ir além daquele conteúdo. Então, onde você precisa se apoiar? Você precisa se apoiar lá no material base. O que é o material base? O material base é aquela lista de livros, lista de artigos, de vídeos, de materiais extras que os teus professores vão passar lá no plano de ensino de cada matéria. Então, assim, se ele passou um livro X do fulaninho lá, que é o que ele usa com mais afinco para montar as aulas dele, pega aquele livro como livro base para poder entender os tópicos que estão sendo falados no slide daquele professor, que ele discutiu em sala, tá? O que é interessante, né? Eu tô fazendo uma faculdade integral hoje e eu percebo que muitas pessoas seguiam apenas pelos slides para estudar. E isso me dá um pouco de medo, inclusive, do tipo de profissional que essa pessoa vai ter. Que qual é o interesse que essa pessoa tem de não fazer nem o básico, que é pegar um livro e estudar, seja o livro físico, seja o livro online, enfim, de fazer a parte dela bem feita. Casa nenhuma é construída sem fundamento. E se a casa for construída sem fundamento, ela cai? Ou seja, tome a faculdade, tome as suas matérias bases, suas matérias como fundamento da tua carreira. Essa é a fundamentação da carreira que tu estás construindo. Então, assim, vou dar um exemplo de coisas que acontecem comigo. Um professor sensacional de anatomia, em que os slides dele são muito explicativos, são bem completos, assim. Tem, acho que a maior quantidade de imagens que ele consegue colocar, ele coloca. E, cara, é muito completo, assim, muito completo mesmo. É quase como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V das partes mais importantes do livro. E a aula de ele explicando, para mim, pelo menos, ficava muito bom também, ficava muito fácil de eu conseguir entender. Mas ainda assim existe uma complexidade. E com essa complexidade eu não conseguia entender alguns conceitos ou algumas coisas de como
um osso se relacionava com o outro, o posicionamento, como que isso funcionava, né? E tudo mais. Então, o que eu fazia quando eu chegava em casa? Eu pegava os slides dele como base, ele era um dos professores que disponibilizam, né, slide. Eu pegava os slides dele como base e todas as minhas anotações na aula. Pegava o livro de anatomia que ele usava como referência e abria o livro e começava. Assunto tal, assunto tal, assunto tal. E ia fazendo, ia folheando. Por quê? Porque no livro nós temos imagens de outros ângulos, nós temos a parte escrita falando, porque o osso tal, na parte de cima tem isso, na parte de baixo tem aquilo, na parte do meio tem aquilo. Essa parte aqui do meio vai servir para dar sustentação para tal coisa. Então, é muito mais legal porque tu consegue, caramba. Então, é isso aqui. Eu sou uma pessoa que aprende muito quando as coisas fazem sentido para mim. A anatomia é uma matéria que tu tem que decorar, não existe outra forma. Tu vai ter que decorar o nome das coisas. Mas só decorar é uma coisa. Decorar com aquilo fazendo sentido é outra muito mais fácil. Então, quando tu começa a fazer correlação, às vezes, com o teu próprio corpo, com o teu animalzinho, né? No meu caso, que faço medicina veterinária, quando tu começa a correlacionar coisas que são mais próximas ao teu cotidiano, isso facilita tanto o teu processo de aprendizado, tu vais entender como fica mais fácil, ou talvez menos difícil, aprender algumas matérias que têm maior complexidade. Então, assim, estuda nos livros, estuda nos artigos que o teu professor disponibiliza. Ele sabe o que ele está fazendo, gente, senão ele não estaria ali dando aula para você. Então, assim, confia no processo. Ficou com dúvida? Pergunta para ele, né? Pergunta pro teu professor, troca uma ideia, professor, isso aqui não ficou muito claro para mim, no slide tem uma coisa, nesse livro eu achei outra, como que eu entendo isso aqui? Porque é importante que você consiga sanar todas essas dúvidas durante esse processo. Utilizando tanto os slides quanto o livro e as tuas anotações para estudo, tu vai ver como o teu poder tanto de absorção quanto de assimilação das matérias vai melhorar. E isso vai te ajudar muito. Mas lembrem-se, o ponto principal disso, tu precisa ter um interesse genuíno no teu aprendizado. Nada nem ninguém vai passar o teu processo por ti. O interesse ele tem que ser genuíno em ti. A tua trajetória de carreira, ela começa na faculdade. Então, assim, deem valor a essa trajetória. Facilita o teu processo. Facilita a tua carreira. Os teus professores, eles podem te ajudar a impulsionar a tua carreira de formas que talvez nem tu ainda saiba. Mas é importante que tu tenhas essa noção desde o início da tua faculdade. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês que o slide, ele não é material de estudo. Slide é material complementar, slide é material guia, tá? Material de estudo é o material base que o teu professor vai compartilhar lá com relação à bibliografia que ele usa para poder montar esses slides. Então, fica a dica, galera. Estudem e interessem-se genuinamente pelo processo aí de aprendizado. Desejo ótimos estudos e até a próxima!